alimentação. Amém? Abra uma palavra em Provérbios capítulo 9. Nós vamos ler 2 versículos, mas eu vou deixar aqui uma lição de casa. Leia o capítulo inteiro na sua casa. Deguste, experimente, se delicie, porque cada versículo traz uma verdade. Amém? A palavra diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Agora vamos lá para o 10. Vamos para o 6. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Lá no 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Feche teus olhos por um minuto. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua presença. Apresentamos, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, que é vida para nós. E pedimos que pelo Teu Espírito ela seja vivificada em nosso coração. Trazendo, Senhor, não apenas conhecimento, mas também transformação. E tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, tudo que é contra a Tua vontade, tudo, Senhor, que possa ser maligno, Pai, para distorcer, para roubar aquilo que o Senhor deseja falar e fazer nesta manhã, nós cancelamos no poder do Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Nós sabemos que nós vivemos os frutos da nossa escolha, sim ou não? Quer seja frutos bons ou ruins, nós colhemos aquilo que escolhemos. Em determinado momento da nossa vida, alguém escolhe por nós, quando nós somos crianças. Quer sejam os nossos responsáveis ou irresponsáveis, eles escolhem por nós e nós automaticamente, então, colhemos o fruto daquela escolha. Em determinado momento, quando nós aprendemos, então, a sobreviver, quando nós aprendemos, então, a ter ali atitudes, começa a ter consciência do que verdadeiramente é a vida, então nós passamos a escolher. E aí as nossas escolhas, elas vão gerar as consequências. Que quer sejam escolhas boas ou ruins, nós vamos passar por elas. Escolhas sábias vão trazer frutos doce, mas escolhas insensatas vão trazer frutos amargos. E a bem da verdade é que eu vou ter que dar conta deles, eu vou ter que viver ele, eu vou ter que passar por essas consequências. Mas quando, queridos, nós conhecemos Jesus, quando nós chegamos num ponto da nossa vida que nós encontramos Jesus, e nós decidimos então a tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós deixamos de ter escolhas, e nós passamos a entregar as nossas escolhas a Ele, e automaticamente as escolhas dele ser a nossa escolha. Amém? Porque se não está sendo assim, Ele ainda não é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda está tendo escolhas que são suas, que são próprias, então Ele ainda não entrou, não sentou, não habitou, não transformou, não tomou o seu lugar de honra, o seu assento de honra na sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, esse é o princípio. Aceitá-lo como Senhor e Salvador é entender que Ele é o dono de todas as coisas e agora a nossa vida é dele. E a prudência de viver estar justamente em entender que a soberania de Deus na minha vida é que vai trazer o resultado que eu almejo em alegria. Quando nós olhamos para a palavra, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Se você voltar um pouquinho aí em Provérbios 8, ele está falando sobre sabedoria e nós podemos chegar à conclusão aqui de que a sabedoria ela é uma
pessoa, existe uma personificação da sabedoria. E aqui nesse versículo que nós lemos, ele está dizendo assim, a palavra está dizendo assim, a Bíblia está profeticamente declarando que sábio é aquele que constrói a sua casa, que edifica a sua casa, e que lavra as suas 7 colunas. Quando a palavra vem dizer 7, é uma palavra de perfeição, de completude, é uma palavra de planejamento. Então ele está dizendo, a palavra está dizendo assim, olha, aquele que é sábio, ele constrói a sua casa, ele planeja a construção da sua casa, ele planeja a construção da sua casa com perfeição. Ele sabe que vai dar trabalho, mas ele não age compulsivamente, impulsivamente, mas ele age com prudência. Ele pensa como agir para saber como ele vai colher. Ele não tem pressa, ele não tem pressa de viver aquilo que a sua alma deseja aqui e agora, mas ele entende que ele precisa construir algo que seja perfeito, para que dure e para que seja completo. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver muitas escolhas de homens e mulheres que ora colheram frutos bons e ora colheram frutos maus. E então qual é a diferença de estar no Senhor e qual é a diferença de não estar no Senhor? Qual é a diferença de verdadeiramente entender que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas? Qual é a diferença então de tornar essa sabedoria, a sabedoria que vai fazer parte dos nossos dias e vai trazer então a completude, vai trazer então o firmamento desta casa sólida, a qual o vento não vai derrubar, a qual o rio não vai submergir. Aonde está o segredo? Fala assim, aonde está o segredo? No versículo 10. Porque a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio é a base, é o ponto de partida, é o fundamento. Então, querido, se eu não tenho temor, então eu não tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Porque o conhecimento, ele te informa, ele te deixa bem informado, bem esclarecido. Mas é a sabedoria que vai te transformar. E não é uma sabedoria terrena, humana e diabólica, porque essa também existe, a palavra diz que ela também existe. Mas a sabedoria que vai te transformar é uma sabedoria que vem do alto. E quando nós olhamos para Eva, ela teve uma sabedoria que veio do alto? Sim ou não? Sim? Não. Adão teve uma sabedoria que veio do alto? Não. E Abraão? Às vezes, fala para o seu irmão, às vezes, nem sempre ele acertou, né? Se a gente pegar Rebeca, quando ela fala para o Senhor que existe uma confusão no seu ventre, e o Senhor fala assim, é porque você está esperando gêmeos, existem 2 nações no seu ventre, e o menor governará o maior. Existia uma promessa da parte do Senhor, o próprio Deus disse, o menor governará o maior. A promessa já estava estabelecida, a palavra já estava liberada, mas em determinado momento Rebeca escolhe dar um jeitinho na promessa de Deus. Então ela vai lá e ela engana o pai, engana Jacó, para que ele dê a bênção, Isaac, né? Para que ele dê a bênção para Jacó. E sabe qual foi a consequência dessa escolha dela? Nunca mais ela viu Jacó. O filho tem que sair fugido, e a mãe, que a palavra diz, não esconde que ele era o preferido, o mais amado, o querido, ela nunca mais vê o filho. O que foi isso, queridos? Insensatez, falta de senso, falta de prudência, falta de sabedoria.
Então, pastora, como então que eu vou tomar as minhas decisões? Eu vou, diante das minhas decisões, eu vou perguntar se elas vão manchar a santidade de Deus ou não. Porque temor não é medo. Temor é reverência. Temor é honra. Sabe, queridos, eu vejo muita gente hoje deixando de pecar por medo do castigo. Mas na verdade, aqueles que se importam ainda, porque existe uma grande maioria que acha que Deus, ele não é tão mal assim. Ele é muito bonzinho, ele perdoa tudo sempre, para todos sempre, amém. Mas a bem da verdade é que eu não tenho que deixar de pecar por medo do castigo. Eu tenho que me privar do pecado por amor à santidade de Deus. Por amor a esse Deus eterno, grande, poderoso, real, que me escolheu, que me resgatou. Mas para isso eu volto lá na minha decisão dele ser o meu Senhor. Porque se Ele é o meu Senhor, Ele não é só o meu Senhor na hora do apuro, na hora da dificuldade, na hora que eu preciso dEle. Ele é o meu Senhor na hora que Ele manda e eu obedeço. Ele é o meu Senhor na hora que Ele quer e eu não quero. Ele é o meu Senhor quando Ele não quer e eu quero. Ele é o meu Senhor, Ele é o governador da minha vida. E eu preciso entender que Ele é o meu Salvador. Então, se Ele é o meu Salvador, eu estava perdida e eu preciso ser resgatada. Sabe qual que é o princípio? Sabe qual que é a maior raiz da iniquidade que nos impede de obedecer a Deus? Orgulho. Orgulho. Eu não me rendo porque é a minha vontade que vai prevalecer. Eu não me rendo porque é o que eu quero, é o meu querer. O que é isso? Orgulho. Mas a palavra, o que a palavra diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele vem com humildade e com mansidão para dizer para mim e para você, só existe um caminho. Mas a escolha sempre vai ser minha. A escolha e a decisão sempre vai ser minha. Mas arcar com ela também vai ser puro e exclusivamente mérito meu. É eu que vou escolher, é eu que vou decidir. Quando nós entendemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, então eu começo a equilibrar as minhas atitudes e as minhas escolhas com aquilo que Deus está gostando ou não está gostando. É simples, querido. Na hora que você estiver sentado na mesa falando mal de alguém, você pergunta para o seu coração: Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Quando você estiver fornicando com o seu namorado, você pergunta para o seu coração: Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Porque isso é temor. E se a resposta é Deus não está se agradando, não faça, porque você vai ter consequência. Para a gente entender o que verdadeiramente é esse temor, primeiro eu preciso acreditar que Ele está aqui. Ele está presente. Deus não é aquele que você abre a porta e quando você está fazendo uma coisa boa, você pede para Ele entrar, sentar e participar com você. Ele é aquele que vê o que ninguém vê. Ele é o olho que vê tudo. Ele vê todas as suas atitudes, Ele vê todas as suas mazelas, Ele vê todas as suas qualidades, Ele vê todas as suas bondades, Ele vê toda a sua maldade. Tem muitas pessoas fazendo coisas escondidas, porque não querem ser julgadas, mas se esquecem que o único justo juiz está vendo. Então a primeira coisa para mim entender que existe um temor, que precisa existir um temor no meu coração, eu preciso
reconhecer a presença de Deus e reverenciá-la, porque Ele está na roda dos escarnecedores junto com você. Ele está lá no quarto em que você está pecando. Ele está na frente da tela em que você está vendo pornografia. Ele está. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Deus é fiel? Deus é fiel, igreja? Sim ou não? Ele responde às suas orações? Ele responde? Ele responde os seus atos de bondade? Ele responde às suas sementes plantadas em uma terra fértil? Você colhe? E o que te leva a crer que Ele não vai responder às suas atitudes erradas? O que te leva a crer? Porque a consequência vai chegar. O fruto da escolha errada vai chegar. E aí, queridos, não adianta eu me descabelar e dizer: ó céus, ó terra, ó vida. Não. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E o erro da maioria das pessoas está em buscar o Senhor somente na hora da dor. Ele pode até agir com misericórdia, mas Ele não vai voltar a sua palavra para te beneficiar, porque Ele é fiel para cumprir. Então aquilo que eu decido hoje, aquilo que eu escolho hoje, é exatamente aquilo que eu vou colher amanhã. Não tem como eu plantar de um jeito e colher de outro no Senhor, mas é uma decisão minha. Se o Senhor, Ele se faz presente, e se Ele responde a todas as nossas atitudes, então eu preciso começar a olhar para aquilo que eu estou fazendo e está desonrando o meu Senhor. Sabe por quê, queridos? Um dia, fala para o seu irmão assim: um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar. E o céu e o inferno não é uma utopia. E a volta de Jesus não é mentira. E a condenação do fogo do inferno também não é mentira. Ele veio para nos salvar, mas aqueles que não o reconhecer será rejeitado diante do Pai. Essa é uma verdade. Mas Deus, Ele é um Deus eterno. Eterno. Eu colho as minhas sementes em Deus eternamente. Eu colho temporal, eu colho atemporal, eu colho aqui, eu colho na vida dos meus filhos, eu colho na vida dos meus netos, e eu colho na eternidade. E tudo isso, queridos, vai depender daquilo que eu estou escolhendo. Vai depender daquilo que eu vou decidir. Vai depender daquilo que vai nortear verdadeiramente a minha vida. Daquilo que verdadeiramente vai ser o fundamento para a minha vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela, na conversa, ela disse assim: eu nem sei se Deus existe. Eu falei: então não posso mais conversar com você, querida, porque a minha verdade é diferente da sua. Se eu não tenho um princípio, e se eu não tenho um fundamento estabelecido no meu coração, que é um ponto de partida, então eu não vou chegar em lugar nenhum. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, igreja? É aquele que pode nos curar, é aquele que pode nos libertar, é aquele que pode restaurar, é aquele que pode prover, é aquele que pode abençoar, é aquele que pode trazer uma bem-aventurança, é aquele que pode me tornar bem-sucedido.
Ele é só isso para você? Porque se Ele for só isso para você, Ele não vai ter compromisso e nem responsabilidade com as escolhas que você vai tomar. E um dia, você vai responder por elas. Quando eu escolho temer ao Senhor, eu tenho que ir para essa escolha decidida a renunciar a mim mesmo. Eu tenho que ir para essa escolha decidida a obedecer. Eu tenho que ir para essa escolha decidida, não viva mais eu, mas Ele vive em mim. E eu quero que por um minuto você pergunte aí para o seu coração se as suas escolhas estão sendo as escolhas de Deus para a sua vida. Pergunte com sinceridade. Você tem feito o que Deus manda você fazer? Você tem obedecido? Porque a sua resposta, queridos, vai determinar hoje a sua identidade, se você é um sábio ou se você é um insensato. Porque não é que nós não sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos muito bem o que nós temos que fazer. Porque o Espírito Santo, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele segura nas nossas mãos e Ele não nos deixa enganado. Nós sabemos muito bem o que nós temos que fazer, é que nós escolhemos em fazer errado. Como se nós não fôssemos colher uma consequência. E aí, queridos, quando chegamos na hora da consequência, como quando estamos passando pelo tempo de colher a consequência, então nós começamos a clamar a Deus por misericórdia, por graça, nós começamos a culpar a Deus, nós começamos a culpar pessoas, nós começamos então a achar, procurar respostas que não existe fora, mas que está dentro. Porque é uma questão de decisão. É uma questão de escolha, é uma questão de fundamento. Eu sei exatamente o que Deus tem para mim. Eu escolho obedecer e eu escolho desobedecer. Quando nós tememos ao Senhor, nós colocamos o coração no lugar certo. Temer ao Senhor é colocar o coração no lugar certo. Independente, amados, independentes das circunstâncias, independente das adversidades. Eu estava também conversando com uma outra pessoa essa semana, conversei bastante, viu, queridos? E eu disse a ela: querida, quantas vezes você deixou de fazer coisas que você queria por temor ao Senhor? Quantas vezes, igreja? Eu, um monte. Porque por muitas vezes eu tive vontade de fazer coisas que ia desonrar o nome do Senhor. O que me segurou? O que me manteve? O temor a Ele, não o medo. Não o medo. Porque o medo passa. O castigo passa. Deus, Ele pode trazer uma consequência, como trouxe para a vida de Davi, porque ele pecou. Mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não importa, querido, qual foi o castigo de Deus para Davi. O que importa é como Davi foi chamado pela boca do Senhor. Um homem segundo o meu coração. Não importa se eu vou passar por algumas provas pelos meus erros. Importa como o Senhor está me vendo. Como Ele está me chamando. Como os céus está declarando a minha identidade.
E eu sempre peço isso para Deus: Senhor, deixa eu ser uma filha que enche o coração do pai de orgulho. Não permita, Senhor, que eu seja uma filha que venha desonrar o teu coração, que venha entristecer o teu coração. E por causa deste temor, por causa dessa reverência, então nós começamos a ter atitudes que vão glorificar e engrandecer o nome do Senhor, e automaticamente vai construir a nossa casa debaixo de 7 colunas, de perfeição, de plenitude, de completude, de bem estruturado, de saber que amanhã você pode entrar nela, porque ela vai te proteger, ela vai te nutrir, ela vai te guardar, ela vai te respaldar, e não apenas os seus, mas a sua geração também. Ela é tão forte, ela é tão bem planejada, ela é tão bem estruturada, que ela é abrigo para os dias maus. Mas o que vai trazer este fundamento para mim é o temor que eu tenho ao Senhor. E Ele está, querido, intimamente ligado com o tanto que eu obedeço e o tanto que eu desobedeço. Quantas vezes alguém já te disse que você estava errado? Quantas vezes alguém já falou para você assim: ó, você precisa abandonar isso, você precisa se consertar nessa área? Querido, em nome de Jesus, você precisa se consertar. Quantas vezes? Porque o Senhor, Ele instrui. A sabedoria é uma pessoa que instrui. Ela é viva, ela não é morta. Mas a questão é: eu ouvi? Eu ouvi? Eu me rendi? Eu coloquei o Senhor no seu alto e sublime trono e disse assim: Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és o mais importante de todas as coisas. Tu és a razão do meu viver, Tu és a razão da minha existência, Tu és tudo, Senhor, que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu preciso. És amado, és querido, és adorado, é meu resgatador, é aquele que acreditou em mim quando ninguém acreditou, é aquele que olhou para mim com olhos de amor quando ninguém olhou. Deus está neste lugar na sua vida? Deus está neste lugar da sua vida? Porque, querido, se Ele estiver, eu passo por cima da ofensa. Se Ele estiver, eu passo por cima da rejeição. Se Ele estiver, eu passo por cima das adversidades. Se Ele estiver, eu passo por cima da minha vontade. Se Ele estiver, eu passo por cima dos meus sonhos. E não porque Deus não quer realizar os meus sonhos, mas é porque os sonhos de Deus são melhores para mim. Os sonhos de Deus são mais altos do que os meus. Os caminhos dele são mais perfeitos do que os meus. Mas a sabedoria, ela não é algo que ela é aprendida. Ela é seguida. Ela é vivida. Ela é conquistada com relacionamento. Ela é conquistada com base. Ela é trazida todos os dias com dor, com sacrifício, com renúncia. Se a sua vida com Cristo, querido, está sendo uma vida sem renúncias, então eu lamento te informar, você não está tendo uma vida com Cristo. O governador da sua vida está sendo qualquer outro Deus, menos Jesus. Porque a vida com Jesus é uma vida de sacrifícios e de renúncias. É uma vida de choro, é uma vida de lágrimas, é uma vida de entrega. Não é uma vida como todo mundo imagina, de prosperidade, de abundância, de fartura. Ela existe sim, mas ela é conquistada debaixo de muito sacrifício e obediência, debaixo de muita dor, de muito choro, debaixo de muita renúncia de nós mesmos.
debaixo de muito quebrantar do nosso orgulho, da nossa vaidade. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa através de nós, primeiro Ele faz em nós. E é por isso que quando eu olho para o Senhor como Salvador, eu preciso entender que eu sou um perdido, um miserável, um pobre pecador, jogado no lamaçal do pecado, e se Ele não fosse o braço dele forte e poderoso para me tirar de lá, eu acabarei no inferno, com a minha alma perdida. Então esse é o primeiro, a primeira certeza que eu preciso ter. Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Olha para o seu irmão e fala assim: Ele é dono de tudo. E você? Não é dono de nada, nem da sua própria vida, porque Ele determina o começo e Ele determina o fim. Então, queridos, se eu tenho essa consciência, se eu tenho essa consciência que Ele é Senhor e que Ele é dono de todas as coisas, por que eu vou viver uma vida independente dEle? Olha para o seu irmão e diz assim: para sofrer. Não tem outra explicação. Se Ele é o autor e consumador de todas as coisas, o restaurador de todas as coisas, e eu estou vivendo uma vida longe dEle, então eu estou pedindo para sofrer. E agora responde para você mesmo aí dentro do seu coração: por que está dando errado, igreja? Responde dentro do teu coração: por que está dando errado? É culpa de quem? Do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do pastor, do amigo, da igreja, do patrão? É culpa de quem? Fala: não é culpa de ninguém. É falta de temor. É falta de relacionamento. É falta de entrega. É falta de receber o amor de Deus. É falta, queridos, de verdadeiramente entregar a sua vida com todo o seu ser e com toda a tua fé. Sabe, olha que lindo que diz Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Você quer descobrir os segredos do Senhor? Quem quer? É só para que os temem. É só para aqueles que estão dispostos a renunciar e obedecer, amados. É só para aqueles que estão dispostos a se humilhar e deixar toda soberba, todo orgulho, toda vaidade virar pó. É só para aqueles que estão dispostos a se curvar e falar assim: Senhor, que diminua eu, para que Tu cresças. Que venha, Senhor, o Teu governo, que venha a Tua vontade, que venha o Teu querer, que venha, Senhor, o Teu domínio, que prevaleça os Teus sonhos sobre a minha vida. E o que eu faço para ter isso? Olha para o seu irmão e fala assim: o que preciso for. O que preciso for. Ai, pastora, mas está doendo. Então vai, porque agora está certo. Está doendo, mas traz paz. Está difícil, mas traz paz. Tem coisas, queridos, que vai ser fácil. Tem coisas que vai ser muito bom de fazer, mas não vai trazer paz. Sabe por quê? Porque não é eterno. Porque não é real. O temor ao Senhor, ele não nos afasta de Deus, mas ele nos aproxima. Ele não nos paralisa, mas ele nos protege. Ele não nos oprime, mas ele nos alinha. Escolha hoje não apenas conhecer as palavras, mas viver por ela. Escolha hoje praticá-las.
Escolha hoje, queridos, tomar posse. Sabe por quê? Porque um dia, o vento vai chegar, o vento vai soprar. Um dia, o rio vai submergir. E aonde está construído a tua casa? Se você morresse hoje, mães e pais, se você fosse embora dessa terra hoje, os teus filhos, eles teriam estrutura para continuar sem você? Se a resposta é não, o princípio da sabedoria na sua vida não está sendo o temor ao Senhor. Se você partisse hoje, eles continuariam o legado que você começou? Então, se a resposta for não, você não está tendo temor nas suas escolhas. E é difícil nós colocarmos uma casa em ordem, mas é possível. Com Jesus é possível. Com Ele segurando firme nas nossas mãos é possível. E eu não sei qual que é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o patamar que está aí, a tua casa, a tua família, a tua vida. Mas eu sei, queridos, que se você decidir hoje, existe um Deus que te sustenta, que te respalda e que faz acontecer. Mas para isso, eu preciso obedecer. Para isso, eu preciso me render. Sabe, queridos, às vezes as pessoas acham que o pastor abandonou, que o pastor esqueceu que elas existem. O pastor cansa de falar e nada acontece. Ele não se esqueceu de você. Ele apenas te entregou para as suas próprias vontades. Porque Deus fala conosco. Deus dá instrução. Olha o que a palavra diz. O que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si. E o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. É por isso que eu não tenho problema nenhum em te dizer algumas verdades. Porque eu preciso prestar conta para aquele que me chamou. Se eu tiver que agradar você ou a Deus, eu vou agradar a Deus. Mas não pense que eu estou na posição somente de ensinar. Porque todos os dias eu tenho aprendido. E todos os dias, queridos, nós temos olhado para a nossa vida, né, César? E nós temos nos alegrado pelas escolhas em obediência que nós temos feito. E isso não é para mim, não é para o César, é para todos os filhos. É para todos aqueles que erguem as suas mãos e declaram sim de todo o coração. É para todos aqueles que se rendem e se entregam. É para todos aqueles que verdadeiramente querem ter a sua casa construída na rocha. Sabe, se nós queremos viver uma família avivada, uma sociedade avivada, uma igreja avivada, então nós precisamos começar pelo começo. Nos render àquele que é digno de toda honra e de todo louvor. E não só o adorar com lábios, mas adorar de todo coração. E adorar de todo coração é ter atitudes que engrandeçam o nome do Senhor.
é ter atitudes que honre e reverencie a santidade dele. Sabe aquele simples palavrãozinho lá no trânsito? Aquilo lá não agrada o coração de Deus. Sabe aquele simples amaldiçoar dentro da tua casa? Aquilo lá não agrada o coração de Deus. Sabe aquela decisão que você tomou pensando somente em você mesmo? Você não pensou na família, você não pensou na vontade de Deus, você não pensou no que Deus queria, você só foi lá e fez, porque eu quero assim. Isso não agrada o coração de Deus. Sabe o que isso vai trazer para a sua vida, querido? Consequências. Não porque Deus é ruim, mas porque Ele é justo e porque Ele é fiel. E Ele não é só um Deus que responde em bênçãos. Ele também é um Deus que responde em maldição. Ao contrário do que muita gente pensa, a maldição não é de Satanás. A maldição é de Deus. Foi Ele que estabeleceu. Fala assim, ó, nada é de Satanás. Só é aquilo que nós deixamos que seja dele. Então, quando eu entendo que existem princípios norteadores que vão além da minha vontade, do meu querer, do meu ego, então eu me curvo a eles. E na hora que eu me curvo a eles, então eu começo a colher os frutos de decisões sábias, prudentes, alinhadas com o céu, que vão me proteger, me resguardar, que vão trazer para minha casa fundamento sólido, que vão trazer para as minhas gerações um legado de vida e não de morte. Amém? Eu queria que nessa manhã você voltasse para o Senhor. Voltasse com todo o seu coração. Voltasse de verdade. Voltasse por inteiro. Voltasse com compromisso. Sabe, queridos, não adianta nada a palavra ser ministrada e você sair da porta para fora e você fazer tudo diferente daquilo que você ouviu. Porque ela precisa frutificar. Se a sua casa está bagunçada, coloca ela em ordem. Coloca ela em ordem. Tem pecado lá dentro? Abandona o pecado. Tem sujeira lá dentro? Tira a sujeira. Tem palavras torpes ao sentar na mesa, na hora do jantar, na hora do almoço? Elimina elas. Começa uma limpeza genuína e verdadeira. Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero fazer tudo novo. Me ajuda, esteja comigo. Eu não quero, Senhor, mais falar coisas que não edifiquem. Eu não quero mais agir como se o Senhor estivesse longe e não perto. Eu não quero mais, Senhor, me comportar como alguém igual ao mundo, Senhor. Hoje, queridos, ninguém sabe mais quem que é da igreja e quem que não é. Ninguém sabe mais quem que é cristão e quem não é. Porque os comportamentos, eles são confundidos. A linguagem é de baixo calão. Não existe zelo pela presença, não existe cuidado pela presença, não existe reverência pela presença. Mas o termômetro daqueles que estão lá fora são assim, ó. Tem dinheiro? Tem emprego? Tem família? Isso não define se você é de Jesus ou não. O que define se você é de Jesus ou não é quando o irmão pisar no seu dedão e você abraçar ele.
É quando você olhar para aquele mais miserável ou para aquele mais errante e você olhar com os olhos de Deus e não com os seus olhos julgadores. Hoje a igreja parece que ela está numa balança e ela julga. Ela determina quem pode, quem não pode, quem é e quem não é, quem tem direito e quem não tem. Esquecendo de olhar para si mesmo. E de saber que o primeiro que precisa da graça e da misericórdia de Deus somos nós. Que o mais miserável da história somos nós. Mas dá para voltar, porque é isso que Deus quer. E na hora que eu estava louvando, o Senhor disse isso para mim. Fale para a minha igreja, não esperar o tempo da dor. Não espere o tempo da dor para ser um crente de verdade. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus está voltando. O caminho está se estreitando. É como um funil, sabe? Não tem como você não passar. Depois que você foi derramado lá em cima, não tem como você passar por baixo. E só vai permanecer quem tiver verdadeiro fundamento. Aqueles que estão na vibe do gospel, do evangélico, do oba-oba, esses vão ser sucumbidos. Aqueles que estão na vibe de prosperidade, de querer. Vocês têm visto os escândalos dos pastores por aí? Um que traiu a mulher, o outro que traiu a mulher com o filho. Tudo gente grande. Denominações grandes. E eu não quero falar se eles estão certos ou estão errados. Mas o que me faz pensar é como eles chegaram nesse ponto. Será que eles acharam que Deus nunca ia levantar a saia deles? Será que eles imaginaram que Deus nunca ia mostrar a vergonha deles? Se Jesus, que foi sem pecado, foi para a cruz nu, e nós? Vamos deixar eles com os problemas deles. E nós? Será que hoje, se o Senhor arrancasse as nossas roupas aqui, como nós estaríamos? Será que nós nos encontraríamos nu? Ou será que por trás das nossas vestes transvertida existiria uma veste branca de louvor, de linho fino, sem amassuras, sem máculas? Se Ele viesse hoje e levantasse a nossa saia, será que muitos se escandalizariam? Nossa, mas aquele casal, eu nunca imaginei que eles pudessem se separar. Nossa, mas aquela mulher, uma mulher de Deus, eu nunca imaginei que ela pudesse trair o esposo. Nossa, mas aquele pastor que pregava lá sobre família foi embora, foi com outra. Sabe, queridos, aonde todas essas pessoas se perderam, e se a gente não tomar cuidado, a gente se perde também, quando nós deixamos de temer ao Senhor, quando nós deixamos de reverenciar. E olha, presta atenção, você não vai começar traindo o seu esposo, não. Você não vai começar indo embora de casa, não. Você não vai começar, queridos, assaltando um banco, não. Você não vai começar envolvido em um esquema de fraude, aonde nacionalmente vão te conhecer, não. Vai começar nenhum pensamento
Ele não me ama, Ele não me deseja. Olha que homem bonito. Ah, se eu tivesse uma oportunidade de ficar com Ele. É assim que começa. É quando alguém te dá R$100 e fala assim: olha, compra tal coisa, e você coloca o troco no bolso. É assim que começa. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, e a serpente chega até Eva, ela diz assim, ó: pode comer. Pode comer. O que Deus falou para você? Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. Ah, é mentira! Pode comer! Viu, igreja? Pode fornicar, pode beber, pode adulterar. É mentira! Não vai para o inferno, não. Ele te perdoa. Pode fazer. Pode falar mal do irmão. Pode ofender. Pode desobedecer. Não vai dar nada, não. Não vai dar nada, não. Continua. Não vai dar nada, não. Foi assim. E hoje, a única diferença é que a gente já está no inferno, não está no Éden. Mas a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Quando o pensamento vier, ele não me ama, mas Deus me ama. E Deus é capaz de restaurar esse relacionamento. Deus é capaz de colocar um amor no coração dele, aonde ele só terá olhos para mim, aonde ele vai me valorizar, aonde ele vai me desejar, aonde ele vai me proteger. E eu não aceito nenhum dardo inflamado do inferno sobre o meu pensamento, sobre o meu coração. Fica com o troco. Não, não é meu. É só uma palavrinha. Não é isso que meu Deus me ensinou. É só uma atitudezinha. Não é isso que Deus me ensinou. Não, eu posso fazer, é só um golinho. Não é isso que Deus me ensinou. É só um cigarrinho. Não é isso que Deus me ensinou. É só uma baladinha. Não estou conectada com o meu Deus. Esse ambiente não me conecta com o meu Deus. Então eu não quero. Essa querida igreja que teme e ama ao Senhor, a igreja que se posiciona e que deseja Ele acima de todas as coisas. Se coloque de pé. Comece a colocar diante de Deus com verdade. Com verdade o que está dentro do teu coração, igreja. Porque Deus, Ele está disposto a mudar histórias aqui nessa manhã. Sabe aqueles que dizem assim, ó: ah, Deus não me ouve, Deus não faz nada por mim, Deus não muda a minha história. Deus está mandando dizer assim para você hoje, ó: o que você tem feito por Ele? Qual a história que você tem ajudado Ele a escrever? Quais os momentos que você tem ouvido Ele? Quantas vezes você tem ouvido e se rendido a Ele? E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me. Surpreenda-me.
surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez.
como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue sem me abraçar, me envolve em quem tu és, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como violentamente persegue. Queridos, vocês já pararam para pensar quantas pessoas deixou de ser curadas porque você não impôs as mãos? Você já parou para pensar quantas pessoas deixou de ser salva porque você não declarou as boas novas? Você já parou para pensar quantas pessoas deixou de ser libertas através de você porque você mesmo não conseguiu se libertar? Coloque a mão assim sobre o seu coração. Fala assim comigo, ó: Pai, nessa manhã eu escolho como sabedoria temer ao Senhor. E eu faço um compromisso de te obedecer em todos os teus caminhos e em todas as tuas vontades. E o meu pedido é: me ajude, me sustenta, me direciona, para que eu possa ser um instrumento de honra nas tuas mãos, e que eu possa ser uma filha e um filho que agrada o coração do Pai. Amém? Dê um abraço aí no irmão do seu lado. Libere uma palavra de bênção, de vitória sobre a vida dele. Profetiza, vaso, profetiza. Glória a Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz que herdará o reino dos céus aqueles que tiveram um coração como o coração de uma criança. E para ter um coração como o coração de uma criança, se tornar como uma criança, precisa ter as mãos limpas. Precisa ter as mãos limpas e o coração. Precisa ter as mãos limpas e o coração puro. Jesus te convida nessa manhã a se sentir com as mãos limpas e com o coração puro para herdar o reino dos céus. Quem deseja aqui nessa manhã? Talvez você esteja aqui nessa manhã indigno, achando que não pode herdar os reinos dos céus. E o Senhor também chama que aquele que o reconhecer diante dos homens, Ele o reconhecerá diante do Pai.
É uma manhã que Deus gera para você a oportunidade de sair deste lugar diferente de como você entrou, de mãos limpas e coração puro. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus neste lugar, levanta a sua mão. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus neste lugar e sair daqui com as mãos limpas e com o coração puro? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje deseja retornar ao Senhor? Levante a sua mão. Tem alguém aqui nessa manhã? Ninguém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero chamar aqui a família do Ravi, para que a gente possa apresentar o Ravi ao Senhor. Vem aqui a mãe, a Jéssica, o Jefferson e todos os familiares. Vem para o altar. Quem está com essa família? Jesus foi apresentado no templo com 8 dias. E por isso nós apresentamos criança e não batizamos. Ravi, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Não tem resposta. E porque não tem resposta, nós não podemos dizer que ele tem que receber Jesus. Vem aqui, família, perto de mim. Nós vamos orar e apresentar o Ravi ao Senhor. Ele está grandinho, eu já posso pegar. Vou convidar a igreja para estar orando comigo pela vida do Ravi. Amém? Senhor, nessa manhã nós apresentamos o Ravi ao Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Ele foi gerado no ventre e foi uma obra-prima do Senhor, e ele nasceu por um propósito. Pai, ele está na mão de uma família que o Senhor lhe concedeu. Família, filhos são herança de Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida do Ravi, que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que ele possa crescer temendo ao Senhor, Pai, que ele possa crescer, Pai, entendendo o reino dos céus. Pai, que os anjos do Senhor estejam caminhando com ele todos os dias, por onde quer que esses pés, Senhor, venham passar e caminhar. O Espírito Santo de Deus seja com ele. Leva ele, Senhor, pelos caminhos do Senhor. Não permita, Deus, que ele se perca no meio da sua caminhada, mas que ele seja todos os dias conhecido como Ravi, o Ravi do Senhor Jesus. É isso que pedimos ao Senhor, ó Pai. Saúde, que ele venha crescer no conhecimento do Senhor, que ele venha ser instruído na palavra do Senhor todos os dias. Abençoa os familiares, Pai, para que possa ensinar o Ravi no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie. O abençoe, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Quinta-feira estaremos aqui 19h30 para um grande culto ao Senhor. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor te alcance, que você tenha um domingo agradável e uma semana abençoada e repleto da presença de Deus. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Vá na bênção do Senhor. Não saia deste lugar sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas e falar do amor de Deus para ela.